Que a graça e a paz esteja com todos. Nós estamos aqui hoje pela manhã com o propósito de compartilharmos com vocês uma reflexão que eu acho que é muito oportuna para o momento que nós vivemos, não só para esse momento, mas também para a nossa vida como cristãos, nossa vida como igreja. E o tema que nós vamos meditar hoje é quando a fidelidade de Deus, né? Então esse é o tema. É algo que a gente precisa conhecer. E o tema macro que nós vamos trabalhar aqui em Gênesis 39 é quando a fidelidade de Deus é tudo que temos, né? Então eu queria te convidar que você pudesse abrir sua Bíblia, Gênesis 39, e pudesse ler os primeiros versículos. Na verdade, a gente vai caminhar nesse texto, Gênesis 39, por algumas semanas, né? Sempre domingo às 9 horas da manhã. E são vários aspectos que a gente pode aprender a partir desse texto. Mas o meu propósito aqui, gente, o meu propósito é que a gente possa ir digerindo aos poucos, né? Aprendendo aos poucos aquilo que a palavra tem para nos ensinar. Porque a gente precisa ter em mente que a palavra de Deus, ela é um conhecimento que deve ser encarnado, né? Então, qualquer reflexão, penso eu, né? Qualquer reflexão que se propõe a fazer, a gente não pode abrir muito, né? Com muitos temas, com muitos tópicos. Então, eu queria que a gente pudesse focar num aspecto desse grande tema que é a fidelidade de Deus na nossa vida. Nós vamos ver outros, mas um aspecto que eu queria pontuar hoje é que a gente precisa treinar o nosso coração para nós reconhecermos a presença de Deus em meio às provações. Esse é um grande desafio, né, gente? Quando a gente passa por provações, a gente às vezes sobe angústia, desespero e a gente não percebe que Deus está presente. Então, o grande tema é com relação à fidelidade de Deus presente na nossa vida. E um primeiro subtema de hoje, domingo, depois nós vamos trabalhar com outros, é que nós precisamos treinar o nosso coração para reconhecer a presença de Deus. O coração precisa ser treinado, tá? O coração precisa ser treinado, porque não é a nossa natureza. A gente está muito treinado a ver as coisas com os olhos naturais. E nós precisamos treinar os nossos olhos espirituais. Então, queria te convidar que você pudesse, então, abrir Gênesis 39, os 3 primeiros versículos. Vai começar a contar a história de José. E a palavra fala assim: quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. Versículo 2. O Senhor estava com José, e por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço à casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que fazia. Gente, são 3 versículos, mas quando a gente entende o contexto do que José estava vivenciando, ele foi abandonado e vendido como escravo pelos seus irmãos, né? Depois foi vendido de novo como escravo dos seus irmãos para os ismaelitas, dos ismaelitas para Potifar. Então ele era negociado ali como uma mercadoria. Tudo que José, humanamente falando, poderia estar sentindo é uma desvalia pessoal, né? Mas, no entanto, a gente vê que não foi isso, que pela história que vai suceder, a gente vai ver que não foi assim que José se comportou ou sentiu, né? A gente vai ver que, apesar da situação que José estava passando, a história nos relata, né, nos permite chegar a essas conclusões, que ele reconheceu a presença de Deus em meio à provação. No versículo 2 fala assim: o Senhor estava com José, percebem?
Ele estava sendo vendido como escravo, abandonado, traído pelos seus irmãos, mas ainda assim o Senhor estava com José. Então, existe um fato objetivo e um fato subjetivo. O fato objetivo, concreto, que não depende da nossa percepção, é que o Senhor está conosco em meio às provações. Independentemente do que eu perceba, Ele está conosco em meio às provações. E nós vamos trabalhar algumas coisas, né? Algumas verdades bíblicas que sustentam essa verdade primeira. Existe uma questão subjetiva, que é o fato de nós percebemos ou não a presença de Deus em meio às provações. Então, veja que são duas coisas, né? São duas coisas que andam juntas. Primeiro, a questão objetiva, concreta, que independentemente de se eu percebo ou não, Deus está conosco no meio das provações. E a segunda parte, então, é que é parte subjetiva, que depende da minha percepção, que não vai alterar em nada, né, o fato de Deus estar presente. E essa é a questão subjetiva que eu queria trabalhar, porque aquilo que Deus vai fazer, Ele está conosco. Nós precisamos treinar o nosso coração para perceber a presença de Deus conosco em meio às provações, e esse é a nossa meditação de hoje. Romanos 15:4, gente, é um texto que é muito importante sempre que a gente relaciona o Velho com o Antigo Testamento, né? Paulo fala que as histórias que foram escritas, o objetivo delas era para nos ensinar, nos dar ânimo, paciência e esperança. Então, essa é uma baliza importante. Nada está solto no Antigo Testamento. Tudo se completa no Novo. E esse versículo, Romanos 15:4, é importante. Então, nós vamos poder tirar dessa história, que na verdade são vários versículos, 23 versículos, nós vamos trabalhar apenas os 3 primeiros hoje. Semana que vem nós vamos trabalhar mais alguns versículos. Então, essa história de José, ela nos traz ensino, ânimo, esperança e paciência. É o que está em Romanos 15:4. Essa é a primeira baliza. A segunda baliza tem em Lucas 24:44, quando Jesus fala que tudo que foi escrito por Moisés, é o caso, nós estamos em Gênesis, pelos profetas e salmos, apontam para ele. Né? Então, essas duas balizas, vamos dizer, teológicas, elas vão nos pautar nessa caminhada para tirar ensino, paciência e ânimo dessa história do José para a nossa vida. Ou seja, não é uma sacada teológica de quem quer que seja, algum tipo de diferença que vamos fazer em cima da Bíblia para tentar trazer a Bíblia para os nossos dias. Não, a própria Bíblia, ela nos caminha nessa direção. Então, estou vendo que tem alguns irmãos entrando agora. Esse vídeo ele vai estar depois no nosso canal do YouTube. Se você quiser ver depois lá, ele vai estar disponível lá. Se inscreva, né? Compartilhe, para a gente poder propagar essas verdades bíblicas que transformam a nossa vida. Então, gente, nós precisamos, esse é o nosso foco hoje, nós precisamos reconhecer, treinar o nosso coração a reconhecer que Deus está presente. Quando eu falo em treino, se a gente vai em 1 Timóteo 4:8, Paulo fala assim: o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Então, esse aqui é a sustentação bíblica, teológica, que me dá a garantia de falar para vocês, de afirmar para vocês que a palavra de Deus, que o nosso coração precisa ser treinado. Esse é um ponto importante. Você não vai perceber a presença de Deus na sua vida de uma forma automática. Essas verdades espirituais, elas precisam ser desenvolvidas na nossa vida. Naturalmente, a gente não percebe a presença de Deus em meio às provações na nossa vida. Então, o primeiro aspecto, nós precisamos treinar. Bom, e como é que se dá esse treino? Vamos lá. Mateus 6:22, Jesus está tratando de uma coisa muito interessante. Né? Jesus ele fala em Mateus 6:21, que aonde estará o teu tesouro, estará ali o teu coração. E então Jesus ele vai nos ensinando, nos versículos seguintes, Mateus 6:22 ele fala assim: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão,
como é profunda essa escuridão. Então, primeiro ponto, nós vimos, 1 Timóteo 4,8, que nós temos que treinar o nosso coração, né, para que a gente possa ver Deus presente na nossa vida em meio às provações. E agora esse texto, ele revela, como Jesus fala, que seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, ele revela que nós vemos a situação mais em função do que nós temos no nosso coração do que a realidade propriamente dita. Objetivamente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando nós olhamos para a situação, né, e a gente vê uma situação complicada, uma situação difícil, a situação é a mesma, mas nós podemos ter duas pessoas olhando para a mesma situação e ter duas interpretações diferentes. O que é que vai mudar nessa interpretação? A situação objetiva, concreta, ou aquilo que as pessoas enxergam? O que cada pessoa enxerga. E o que varia de uma pessoa para outra? É aquilo que ela tem no coração. Por exemplo, se é uma pessoa que ela tem o coração treinado a enxergar Deus no meio das provações, ela vai olhar para aquela situação, ela vai ver a situação difícil, mas eu já treinei o meu coração, eu sei que Deus está presente nessa situação, então o que eu posso fazer para aprender com essa situação? Percebe? Então a situação é a mesma. A outra pessoa que não tem o seu coração treinado, ela vai olhar para a mesma situação e vai vir angústia, medo, desespero, às vezes pavor, ansiedade, a coisa vai evoluindo com uma eventual depressão. Então, o que Jesus nos ensina é que nós devemos treinar o nosso coração e nós precisamos primeiro entender como é que eu tenho enxergado a situação, né, que nós estamos. Vamos pontuar agora essa pandemia, essa situação toda que todos nós estamos passando, né? Muita doença. Você liga a televisão, são mortes e mortes. Então, como é que nós, como cristãos, precisamos olhar para essa situação? Treinar o nosso coração para ver Deus presente nisso. Nós vamos tratar um pouco mais na frente sobre a doutrina da providência de Deus. Gente, nada acontece por acaso, né? Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos ver alguns textos aqui que mostram que Deus, ele tem as coisas sob seu controle. Então, o primeiro aspecto para nós como cristãos, treinar o nosso coração, é confiar nessa verdade. Confiar nesse aspecto que é revelado, que Deus tem todas as coisas sob o seu controle. Então, vamos voltar aqui para a gente repisar ponto a ponto. O que nós estamos falando é que nós temos dois aspectos que se complementam com relação à percepção de Deus estar presente no meio das provações. Tem um aspecto que é objetivo, ou seja, é concreto, Deus está presente porque ele disse que estaria, independentemente de eu perceber isso ou não, e tem um aspecto subjetivo, que é o fato de eu perceber ou não. Então depende de quem vê, né? E para que nós possamos treinar o nosso coração nesse aspecto, nós precisamos entender que Deus é uma verdade que às vezes, gente, a gente crê, né? Mas na hora que a coisa aperta a gente meio que esquece. Precisamos entender, treinar o nosso coração, treinar os nossos olhos espirituais para ver Deus presente em cada situação, né? Eu queria tratar um pouco aqui exatamente desse ponto, né? Na Bíblia nós temos vários ensinos, várias passagens que mostram que, além da história de José, nós vamos ver outras histórias aqui, que em meio a situações difíceis, situações onde a gente olhando de fora parecia que estava entregue ao caos, né? Deus estava presente, não só estava presente, mas isso que é importante, ele estava cumprindo os seus propósitos. Então, Deus não só está presente, mas ele também está cumprindo os seus propósitos. Então, eu como cristão, quando eu lido com as dificuldades da vida, com as provações, eu preciso treinar o meu coração, olhar para essas dificuldades e entender que aquilo ali é uma oportunidade para que eu me torne mais parecido com Cristo. Tiago 1, vamos dar uma olhadinha aqui em Tiago 1. A palavra diz assim:
Tiago 1, a partir do versículo 2, fala assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabe que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Percebe o que Tiago nos ensina? Nós precisamos treinar o nosso coração, olhar para essas situações, para que a nossa fé seja provada. E uma vez que a nossa fé é provada, nós vamos ter a oportunidade de crescer e de nos tornar maduros. Gente, voltando a Mateus 6:22, quando Jesus deixa claro que aquilo que a gente percebe depende muito mais do que está no nosso coração do que a realidade propriamente dita. Veja bem, dependendo da forma como eu olho para uma determinada situação, né, isso vai pautar as minhas motivações e minhas reações de forma diferente. Se eu olho para uma situação e vejo, então, que aquela situação é uma oportunidade para eu amadurecer na minha fé, né, o que vai acontecer? Eu vou buscar mais a Deus, eu vou ler mais a palavra, eu vou orar mais, eu vou começar a reagir de uma forma mais positiva, eu vou começar a encher meu coração de uma confiança, se você é capaz de passar isso para outras pessoas. Então, eu preciso treinar o meu coração, olhar para essas situações que estão acontecendo e ver que Deus está presente e mais, cumprindo o seu propósito. A gente tem uma passagem, está lá em Atos 2. Vamos abrir aqui Atos 2, versículo 23, que é um dos momentos mais cruciais da história da humanidade, onde parecia que estava tudo terminado, né? Nós temos aqui Jesus Cristo, ele veio e os seus apóstolos, né, seus discípulos, caminharam com ele e as expectativas eram grandes de vir a consolidação do reino de Israel e de repente ele foi crucificado, morto, está sepultado, né? Mesmo diante dessa situação, Deus estava cumprindo os seus propósitos. Veja bem, Atos 2:23, a palavra fala assim: ele, no caso de Jesus, foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus, e seu conhecimento prévio não seria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Versículo 24. Mas Deus o ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. Gente, esse texto, o que ele nos ensina é que Deus está cumprindo o seu propósito em meio a qualquer situação, mesmo que essa situação, ela, aos nossos olhos, possa parecer o caos. Precisamos entender, aprender e trazer isso para a nossa vida. Mesmo em meio a situações que pareçam fora do controle, que pareçam que as coisas acontecem de forma aleatória, Deus está cumprindo o seu propósito. Deus não só está presente, mas ele também está cumprindo o seu propósito. Essa é a doutrina da providência de Deus, que nós precisamos entender. Eu vou ler um texto aqui sobre um conceito dessa doutrina. A doutrina da providência de Deus implica que todos os eventos estão sob o governo de Deus e que tudo, inclusive o mal, veja bem, o que fizeram com Jesus, ficou claro aqui, que ele foi entregue conforme o plano estabelecido por Deus, e conhecimento prévio daquilo que aconteceria, com a ajuda de gentios, que o pregaram e o mataram. Não é? Então veja que, aos olhos humanos, aquilo ali era o final da história. No entanto, Deus estava cumprindo os seus propósitos em meio ao caos. Caos, para a gente, percebe como caos, para Deus não existe caos. Deus faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. É outra passagem, Romanos 8:28. Então, essa verdade de nós olharmos em volta e treinarmos nosso coração e verdadeiramente nós entendermos, né, que Deus ele faz tudo para que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Essa verdade, dentro desse contexto maior que nós chamamos da doutrina da providência de Deus, ela nos dá uma base, nos sustenta
para que nós possamos olhar para as situações e ir treinando o nosso coração, como está em 1 Timóteo 4,8. Treinando o nosso coração, olharmos para essas situações, olharmos para essas provações e olhar assim, Deus está no controle, Ele está cumprindo o seu propósito, e o que me cabe? O que me cabe é treinar meu coração, para olhar para isso, entender que a minha fé está sendo provada, e uma vez que a minha fé é aprovada, eu vou me tornar mais maduro espiritualmente. E o que significa, quando nós nos tornamos mais maduros espiritualmente, significa que nós estamos nos parecendo cada vez mais com Cristo. Temos a história de Jó, e com isso a gente vai terminar aqui essa breve reflexão, porque, como eu falei, são vários aspectos que nós vamos trabalhar em cima da história de José. E o primeiro aspecto é esse, né? É treinarmos nosso coração. Treinarmos nosso coração para aprender com as provações, amadurecer a nossa fé e nos tornar mais maduros. Porque Deus está no controle da história. Isso é um fato. Se a gente não percebe, é porque nós ainda não treinamos nosso coração. Eu queria trabalhar a história de Jó aqui, um versículo no começo e um versículo no final da história de Jó. Né? São dois versículos que pautam bem a história de Jó. Versículo 1:21 fala assim, o próprio Jó fala assim: saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o Senhor. Vamos lembrar que quando Jó falou isso, ele já tinha perdido bastante coisa, né, gente? Já tinha perdido bastante coisa em termos materiais, relacionais, já tinha perdido bastante coisa. Mas o que Jó coloca é isso. Ele reconhece que Deus deu o que ele tinha e o Senhor o tomou. É porque muitas vezes a gente olha para a situação, a gente olha para a realidade que está posta e a gente olha com os nossos próprios olhos, sem os nossos olhos espirituais, sem enxergar que Deus está sob o controle, está no controle das coisas. Né? E veja o que Jó fala ao final. Esse é um versículo que eu queria te sugerir, que você pudesse ter esse versículo como resumo da história de Jó e o resumo da nossa história quando nós passarmos pelas provações, quando nós chegarmos ao final das provações, todos nós, o nosso objetivo é que nós possamos falar isso. Estamos numa caminhada, vamos passar por provações, dificuldades, mas assim como Jó, o que nós podemos e devemos buscar falar? Jó 42:5 fala assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Gente, a verdade é que é no meio do sofrimento, da dor, que a gente procura Deus. Né? É no meio do sofrimento, da dor, que a gente dobra o joelho. Não é assim. E se você pegar na tua vida e pegar a sua história de vida como cristão, quais foram os momentos que você mais buscou a Deus? Foi no momento da alegria, da fartura, ou no momento da dor? E muitas pessoas que eu conheço é no momento da dor. E é ali que a gente conhece Deus verdadeiramente. É ali que a gente vê Deus presente na nossa vida. Amém, queridos? Então, eu quero te convidar a estar conosco na domingo às 9 horas. Nós estamos trabalhando Gênesis 39. Nós vamos trabalhar algumas semanas. A grande verdade que nós vamos trabalhar com esse texto é que Deus está presente nas tribulações. E esse é o grande tema. E nós vamos ver alguns aspectos que nós precisamos entender para entender esse grande tema, que Deus está presente. E o de hoje que nós vimos é que nós precisamos treinar o nosso coração para ver a presença de Deus. Então nós começamos pela fidelidade de Deus e nós partimos para a nossa inconstância. Né? Se nós não vemos Deus presente, é porque nós não treinamos nosso coração. Então o que nós vimos hoje, que é importante que nós treinemos nosso coração, mas para que nós treinemos nosso coração, nós precisamos enxergar
as provações como oportunidades para o nosso crescimento e entendermos, né? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Entendermos que existe uma doutrina muito solidamente estabelecida, que é a doutrina da providência de Deus. Na doutrina da providência de Deus, Deus faz as coisas cooperarem para o nosso bem, apesar de nós não vermos naquele momento. Naquele momento, talvez a gente não esteja vendo isso. Mas Deus está tratando o nosso coração, nós estamos tendo nossa fé provada, nós estamos nos amadurecendo espiritualmente, e no final, assim como Jó, a gente vai poder dizer: antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço com os meus próprios olhos. Amém, queridos? Então, treine o seu coração. Olhe para as situações difíceis, não com olhar de desespero, mas com olhar com a seguinte pergunta: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu posso aprender de Cristo? Como é que eu posso me tornar mais parecido com Cristo? Como é que eu posso me tornar uma pessoa mais madura espiritualmente? Eu quero ver o Senhor, me ensina, trata o meu coração presente nessa tribulação. E Ele vai te responder. Amém, queridos? Que vocês tenham um dia abençoado, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E semana que vem, às 9 horas, nós estamos aqui de volta, ainda em Gênesis 39, né? Para que nós possamos tratar de um outro aspecto. Já vou dar aqui uma prévia, né? É que a realidade espiritual, ela é real, independente de nós enxergarmos ou não. Nós vamos trabalhar o conceito de olhos e ouvidos espirituais. São órgãos espirituais que nós temos. Nós vamos ver como é que nós podemos identificar, tratar e desenvolver os nossos ouvidos espirituais e os nossos olhos espirituais. Amém? Tenha um dia abençoado na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.